aí continuidade ao estudo das obras de Leon Denis. Bom, no estudo anterior eu fiquei mais no aspecto da importância do livro O Porquê da Vida, citei ali alguns casos, alguns espíritas como Henri Renaud e Deolinda Morim, que se tornaram espíritas a partir da leitura desta obra. E hoje eu vou já entrar nela, trazendo aqui a própria dedicatória, né, a quem Leon Denis oferece essa obra. E ele vai colocar que esta é uma obra dedicada aos que sofrem. E de uma maneira muito bonita, ele vai escrever ali desta forma: é a vocês, ó meus irmãos e irmãs em humanidade, a vocês, a todos a quem o fardo da vida curvou, a vocês a quem as lutas árduas, as preocupações, as provas oprimiram, que dedico estas páginas. Interessante porque ainda hoje é comum, mas na época também acontecia, numa menor proporção, as pessoas dedicarem a familiares, dedicarem ali à própria editora, ao centro espírita, ou alguma personalidade específica que incentivou aquele trabalho, aquele esforço. Leon Denis chegou em alguns momentos a dedicar aos espíritos superiores, mas não, nesta obra ele dedica aos que sofrem, porque Leon Denis é alguém que o tempo todo, ao longo da sua encarnação, se preocupou muito com o sofrimento alheio. E não é só um sofrimento de doença, de dor, mas um sofrimento, inclusive, das pessoas que estavam ali no chamado chão de fábrica, que estavam ali os operários, enfim, as pessoas que davam duro mesmo de si para contribuir com o progresso material e nem sempre tinham esse reconhecimento. Então Leon Denis ele tenta, de certa forma, se dirigir também a estes que representavam ali uma grande parcela da sociedade da época. É claro que a desigualdade social não é um fenômeno novo, é um fenômeno antigo, que em alguns países foi se agravando, em alguns outros foi melhorando, mas na época de Leon Denis é como se isso fosse muito forte, Leon Denis fosse muito sensível a estas causas. Então, quando ele fala aos sofredores, ele inclui todos. Esses que sofrem por conta da doença, esses que sofrem por conta da vida difícil, da vida precária, da miséria até financeira também, né, como nós estamos dizendo. Enfim, Leon Denis amplia, porque o consolo espírita vai para todos esses. A gente às vezes pensa que o espiritismo veio só para acudir corpos. Não, tem pessoas angustiadas, tem pessoas aflitas por diversos motivos. Tem pessoas riquíssimas, com o cofre cheio de dinheiro, mas estão vazias por dentro. E a doutrina espírita fala com essas também. Mas fala também com aquele que não tem o pão dentro de casa para comer, para que ele busque formas, busque alternativas, peça, enfim, para que ele se sinta acolhido e para que nós outros, que eventualmente temos uma melhor condição de vida, possamos nos despertar para acolher estes que precisam do pão, ou para abraçar aqueles que já têm pão suficiente, mas falta uma atenção, falta um carinho. É claro que eu gravo este episódio em meio a uma pandemia em que o abraço não é algo recomendado para o momento. Mas eu digo um abraço até mesmo simbólico, de nós enviarmos uma mensagem para alguém, perguntando como esse alguém está. Isso pode, às vezes, abrir as portas para que este alguém, repito, com a geladeira cheia de comida, com o armário abastecido, mas que com o coração vazio, possa encontrar em nós uma fonte de consolo, um amparo, um ombro amigo. Então, Leon Denis fala para todos os que sofrem. Não importa se é um sofrimento material, se é um sofrimento moral, se é um sofrimento emocional, enfim. Esses são os que motivam Leon Denis a escrever esta obra, e é a eles que Leon Denis a dedica. É em sua intenção, aflitos, deserdados deste mundo, que as escrevi. Humilde pioneiro da verdade e do progresso, nelas coloquei o fruto de minhas vigílias, minhas reflexões, minhas esperanças. Tudo que me consolou, sustentou na minha caminhada neste mundo. Então Leon Denis coloca algo que serviu para ele. É como se ele pensasse, poxa, se me ajudou, por que eu não posso então ajudar os outros com isso? Então Leon Denis aqui, era o ano de 1885, ele estava com 39 anos de idade, já bem maduro, não tinha escrito ainda o livro Depois da Morte, O Problema do Ser e do Destino.
Aqui ele tinha escrito apenas o livro O Progresso, em 1880, o livro Giovanna, que é um pequeno romance muito gostoso de ler, quem não leu, recomendo. E já tinha escrito também uma narrativa da viagem que ele fez. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente nas minhas organizações. Esse aqui é um livro que ele escreveu antes, 1880, Tunis e a Ilha Sardenha. É praticamente um diário de viagem. Eu tenho aqui o Giovanna, que é um romance pela editora La Chatre. Eu tenho até uma outra edição aqui, esse que eu ganhei de presente mais recente, também pela La Chatre, mas já uma edição mais antiga. E esse aqui é o Progresso, pela editora Leon Denis. Todos esses livros que eu trouxe vieram a lume aí 1880. Mas é o Porquê da Vida que de fato coloca Leon Denis já com uma maior expressão. E eu utilizo essa edição, que é da revista Celd. Eu falei aqui no estudo anterior, mas como a gente estava só com o áudio, então essa aqui é a mais recente, com um prefácio maravilhoso do Humberto Schubert Coelho e um pós-fácio muito bonito também do contemporâneo de Leon Denis, o Henri Renaud. Eu tenho também aqui essa aqui, que é a edição mais antiga. Antiga não, né? A última antes desse novo lançamento do Celd. Enfim, então Leon Denis vai concluir a sua dedicatória dizendo: possam vocês, os que sofrem, nelas encontrar alguns ensinamentos úteis, um pouco de luz para clarear seus caminhos. Possa esta obra modesta ser para seus espíritos entristecidos o que é a sombra para o trabalhador queimado do sol, o que é, no deserto árido, a fonte límpida e fresca, oferecendo-se ao viajante sedento. Então veja que interessante o que ele coloca para nós aqui. E ele faz uma comparação interessante porque, meus amigos, imaginemos uma caminhada no deserto. Tudo que o indivíduo quer é sombra e água fresca. E agora ele fala, tomara que essa obra seja isso. Ou seja, é aquilo que o indivíduo necessita no deserto. Ele fala, agora esta obra é o que você, sofredor, precisa para encontrar aí um pouco de esperança, um pouco de ânimo, um pouco de disposição para superar os seus desafios. E quando Leon Denis utiliza esse exemplo, eu me recordo lá do livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel, num capítulo muito belo, que é o capítulo 4, intitulado Instrução, ele vem neste capítulo trazer a dupla necessidade que temos, a necessidade da instrução mesmo, da bondade, e a necessidade também de desenvolver a inteligência. Que são essas duas asas do progresso espiritual, a asa da virtude e a asa do intelecto, da inteligência. E Emmanuel vai dizer de uma maneira muito bela, bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Então ele fala que a bondade, mas que está desprovida de instrução, ela é precária. Por quê? Emmanuel vai comparar aqui agora, é como se fosse um poço, água, colocado ali, né, embaixo de uma árvore, numa sombra maravilhosa. Então o indivíduo mata a sede, dá uma descansada e pergunta assim, agora, para onde ir? Fica perdido, porque não tem a instrução, o direcionamento. E alguém pode pensar assim, então agora eu preciso buscar só o direcionamento, não preciso mais desse alimento. O próprio Emmanuel, na continuidade da reflexão, no mesmo livro, mesmo capítulo, Pensamento e Vida, capítulo 4, ele vai dizer, inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Agora ele fala, olha, a inteligência instrui, mas sem o amor, o indivíduo pode até se deslocar, mas logo logo ele sucumbirá pela falta do alimento. Então, qual que é a proposta de Emmanuel aqui? É que a gente desenvolva essas duas asas, que ele vai dizer, todos temos necessidade de instrução e de amor. E eu trago essa reflexão para trazer de volta para Leon Denis. Porque quando se lê Leon Denis, e esta obra inclusive, a gente percebe claramente quais são as nossas responsabilidades e os nossos objetivos enquanto encarnado. Por isso ele coloca o porquê da vida. E o porquê da vida, Leon Denis consegue fazer essa junção
que é justamente desenvolver o aspecto intelecto-moral. Leon Denis coloca isso no equilíbrio interessantíssimo. Eu tenho certeza que ao longo desse estudo a gente vai tentar, é claro, deixar isso muito claro para todos nós, para que a gente busque e encontre nas palavras de Leon Denis um consolo, ou seja, algo que vai nos dar um alívio no momento, mas ao mesmo tempo encontraremos a instrução, que é aquilo que nos direciona para o caminho certo, para o caminho reto colocado por ele, lá na quinta e última parte do belíssimo livro Depois da Morte. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para que a gente consiga aí divulgar cada vez mais essas reflexões e que a gente possa, de certa forma, trabalhar mais para que Leon Denis seja conhecido do grande público espírita. Ele traz reflexões belíssimas. Muitos dizem que é difícil, mas a nossa intenção aqui é justamente facilitar a compreensão de Leon Denis para que a gente encontre nele sempre um recurso, porque a doutrina espírita é o consolador, consola a dor. E Leon Denis, nas suas obras, faz isso com grande maestria.